Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, aqui pela Rádio Justiça. São 8 horas e 33 minutos. Revista Justiça. Debate. Supremo Tribunal Federal suspende condenação de cientistas que explicaram que diabetes não é causada por verme. Segundo o ministro Dias Toffoli, não há justificativa proporcional para afastar o direito à informação e à expressão científica. E é sobre esse assunto e a decisão da Justiça que nós vamos conversar no debate de hoje com a advogada e especialista em Direito Digital e Privacidade de Dados, doutora Fernanda Possati. Um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação. Seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. Os agradecimentos também à advogada atuante em Direito Médico e especialista em Políticas Públicas, mestranda em Violência de Gênero, doutora Larissa Machado. Um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação. Um bom dia a todos, é sempre muito bom estar aqui, levando aí conhecimento e falando um pouquinho de direito. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decisão da Justiça de São Paulo que determinou a retirada do ar de trechos de um vídeo em que uma bióloga e uma farmacêutica desmentiu informações falsas sobre as causas do diabetes. A retirada havia sido determinada numa ação movida por um nutricionista que afirmava na internet que a doença seria causada por vermes e recomendava protocolos de desparasitização, como o tratamento. A fim de alertar as pessoas para os riscos de abandonar os tratamentos comprovados contra o diabetes, as cientistas publicaram um vídeo em que desmentiam o conteúdo do nutricionista. Doutora Fernanda Possati, que coisa, precisou chegar até o Poder Judiciário? Qual a avaliação que a senhora faz deste contexto? Bom, vamos começar aqui pelo contexto, pelo conceito de fake news, que é informação falsa. A disseminação de informações falsas ou então distorcidas da realidade. Hoje a gente tem uma grande quantidade de ações judiciais pedindo a remoção de conteúdo. Aí lembrando que a nossa legislação hoje, que é o Marco Civil da Internet, que trata de remoção de conteúdo, ele traz alguns aspectos onde existe a possibilidade de remoção de conteúdo na via extrajudicial e pontos que a gente só consegue remover conteúdos mediante uma ordem judicial. Então, hoje, para que a gente consiga remover um conteúdo de forma extrajudicial, ou seja, sem uma ordem judicial, seria somente conteúdos relacionados à nudez ou então de cunho sexual. Então, hoje, as plataformas, as Big Techs, somente precisam remover conteúdo sem uma ordem judicial se tratar de conteúdos de nudez ou de cunho sexual. No entanto, outros assuntos, como, por exemplo, liberdade de expressão, precisam sim ser discutidos na via judicial. Então, mediante uma ordem judicial, seria possível a remoção desse conteúdo, que é o caso em questão. No caso em questão, o juiz de primeiro grau entendeu que houve sim um excesso por parte das cientistas, então decidiu que o assunto, o conteúdo, ele deveria ser retirado das redes sociais. O assunto foi decidido em grau recursal e eu entendo que sim, que a decisão do STF foi uma excelente decisão no sentido em que não houve excesso de liberdade de expressão por parte das cientistas, portanto, o conteúdo ele deve sim permanecer nas redes sociais. Doutora Larissa Machado, a mesma colocação que eu fiz para a doutora Fernanda. Hoje o que a gente tem na liberdade de expressão é uma falsa liberdade de expressão, que as pessoas têm confundido, usado aí do telefone ou atrás do computador para ter falas inapropriadas, que eu considero que foi o caso desse autor dessa ação, contra essas cientistas. E, na verdade, eu que atuo em direito médico, as cientistas estavam ali esclarecendo, trazendo dados médicos. Então, a mensagem que elas queriam passar iam além de apenas liberdade de expressão, mas tinha também um cunho informativo que foi reconhecido aí pela decisão do STF. Doutora Fernanda Possati,
Porque já existem algumas regulamentações, sobretudo no Congresso Nacional, e a Justiça vem decidindo, sobre essa questão que a senhora colocou, a retirada de conteúdo. O porquê desta dificuldade? Hoje o que existe é o Marco Civil da Internet, né, como eu citei anteriormente, que trata especificamente da remoção de conteúdo nos casos de conteúdo sexual. Agora, o que existe o que eu vejo que existe uma autorregulação por parte das próprias plataformas. Isso por quê? Toda plataforma que a gente acessa, que a gente faz o nosso cadastro, existe o quê? O termo de uso. O termo de uso nada mais é do que um contrato, digamos assim, entre a plataforma e o usuário. E lá vem descrito o que o usuário pode ou não fazer, certo? Não existe aqui uma regulação de conteúdo, mas sim uma regulação da atividade que o usuário pode exercer dentro das plataformas. Certo? Então, uma vez que a plataforma entende que houve uma violação aos termos de uso, ela própria pode também remover o conteúdo ou até mesmo suspender a conta do usuário. Isso se comprovado que ele violou algum termo de uso. Para além do termo de uso, que a gente fica então na esfera administrativa, partindo já para uma outra esfera, existe sim, como a colega trouxe, o debate da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, um tema muito amplo, e acaba acarretando que o juiz vai precisar entender ali, decidir se houve ou não um excesso na liberdade de expressão. Então, trazendo hoje para o nosso contexto jurídico, a legislação é muito clara, o que acaba acarretando que as próprias plataformas precisam fazer essa autorregulação e quando excede o limite dos termos de uso, precisamos judicializar aquela ação. E aí é onde a gente encontra uma grande dificuldade. Por quê? Acaba acarretando num juízo de valor, muitas vezes, do próprio juiz, do próprio magistrado que está responsável por aquele processo. Então, o juiz pode entender que houve ali um excesso na liberdade de expressão, como não, assim como eu tenho alguns casos de remoção de conteúdo, onde o juiz entendeu que não houve excesso de liberdade de expressão e entendeu por não remover o conteúdo. Ao nosso ver, houve sim um excesso na liberdade de expressão por parte do usuário, no entanto, o juiz entendeu que não houve. Então, a gente acaba se encontrando com esse tipo de situação, onde a decisão realmente vai vir do juiz com base no entendimento que ele tem do que se há ou não um excesso de liberdade de expressão. Doutora Larissa, conteúdo como esse que nós estamos discutindo sobre o diabetes, que era provocado por verme ou não, contestado pelas cientistas, isto não é ruim para uma pessoa que não tem um discernimento e possa acreditar? É um desserviço, às vezes, porque a pessoa tem ali a sua rede social e passa a ser uma verdade de fato não comprovado. Não só um desserviço, né? Na verdade, eu posso considerar até um crime. Você está ali passando informações sem nenhuma credibilidade, sem uma pesquisa, sem um cunho ali científico, e as pessoas, né, de certa forma, acreditam naquilo. Porque uma verdade dita, uma mentira dita uma vez, repetida várias vezes, torna-se uma verdade, que é o que acontece dentro da internet. Esses vídeos são aí replicados de forma, né, inconsciente ou até consciente e trazendo para a população não só um risco à vida, mas também aos bens materiais, porque esses vídeos, em regra, estão aí vendendo algum tratamento, vendendo um medicamento que não foi aprovado pela Anvisa, vendendo aí falsas ilusões, né, de que vai estar sendo curado com essas artimanhas, considero assim, já que elas não têm um cunho científico, e aí podem trazer para esse cidadão um risco para a sua vida, um risco financeiro, né? Porque não só está disseminando uma informação que não tem um cunho científico, como está vendendo ali alguma coisa. A internet, existe essa falsa sensação de que é uma terra sem lei, e na verdade não é. Então, decisões como essas vêm aí balizar e dar segurança para aquele usuário, trazendo informações verídicas e conscientes. Então, não só causa um prejuízo jurídico, como financeiro e a saúde. O que a gente tem visto hoje em dia é uma crescente de falsos nutricionistas, educadores físicos, passando aí diversas atividades que vão causar lesões permanentes. E nesse caso aí, as pessoas com diabetes, né, comprovadamente falando, nesse caso em específico, ela não tem nenhum cunho com vírus, com
com verme, com nada nesse sentido. Realmente é uma doença genética. Diabetes tipo 2, né? Então assim, ela tem ela é desencadeada por outras formas, que é algo que existe desde os primórdios, então não é uma doença nova para a gente vir tratar com outros tratamentos paliativos. E aí a pessoa deixa de tomar insulina, deixa de fazer o tratamento e com certeza ela vai vir a óbito. E não só óbito, ela pode perder a visão, ela pode perder parte do corpo. Então, o risco de você seguir esses tratamentos aí que estão na internet sem um cunho científico e ter uma decisão do magistrado de primeiro grau que vai lá e considera que cientistas, né, mulheres formadas, capacitadas, que trazem informações verídicas, estejam excedendo sua liberdade de expressão, é surreal. Assim, a gente chega a pensar qual foi o balizador ali para aquele juiz de primeiro grau para dar aquela decisão. Doutora Fernanda, apesar, a justiça manda retirar o conteúdo, mas alguém tem ele arquivado? Pode repostar daqui a uns tempos? Isso aí não para, vira uma bola de neve? Vira uma bola de neve. Você tocou num ponto muito importante, porque as fake news, né, a desinformação, não é algo de agora, da internet. Na verdade, é do ser humano, né? É muito antigo, né? Você até trouxe essa frase de que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Eu não me lembro o autor aí da frase, mas tem isso. Então, assim, é algo muito antigo. Mas a internet, ela potencializa de uma forma absurda a disseminação da informação. Então, vamos lá. Chegou até nosso conhecimento que um vídeo com informações fraudulentas está circulando na internet. O cliente nos procura e informa isso. Então, a gente vai ajuizar uma ação, pedir uma liminar para que aquele conteúdo seja removido. Mas, até que a gente ajuize essa ação, que a gente consiga liminar, até que a plataforma cumpra aquela decisão, isso demanda um tempo. Isso não é algo que acontece de um dia para o outro. Então, digamos que a gente conseguiu tudo isso num período de 10 dias até a plataforma cumprir. Ela vai ter um determinado tempo, porque o juiz vai determinar o prazo que ela tem para cumprir aquilo ali. Inclusive, alguns juízes até aplicam multa em caso de descumprimento. Então, a plataforma cumpre. Então, o nosso primeiro problema já está aqui, na plataforma cumprir a decisão dentro do prazo estipulado pelo juiz. E sim, sua segunda pergunta em relação se essas informações elas são arquivadas. De acordo com o Marco Civil da Internet também, os provedores, aí só esclarecendo aqui, os provedores de conexão e provedores de aplicação. Né? Provedor de conexão é quem realmente leva a internet até o usuário, a TIM, Claro, Vivo, são provedores de conexão, e os provedores de aplicação, que são os aplicativos que a gente acessa mesmo, como, por exemplo, o YouTube, Instagram, né? Certo. Então, a legislação determina que os provedores de aplicação precisam armazenar isso por 6 meses e os provedores de conexão por 1 ano. Então, assim, o acesso que eu tenho à internet vai ficar registrado lá na minha operadora de telefonia, que é a mesma de internet, por 1 ano. Então, o meu IP do meu computador, a data que eu acessei, o horário que eu acessei, o tempo que eu permaneci, vai ficar registrado. A mesma coisa se aplica para os aplicativos. Então, o período que eu estive, a atividade que eu desempenhei dentro ali da plataforma, tudo isso ele vai ficar registrado, inclusive o conteúdo. Então, o prazo mínimo hoje são 6 meses. Né? Não temos um prazo máximo, isso vai depender da política interna de cada empresa. Agora a gente tem um outro problema, uma outra agravante, que eu costumo dizer que a gente tem essas medidas repressivas, uma vez que foi parar na internet, a gente consegue remover? A gente consegue remover se a gente indicar o link lá direitinho para o juiz. O problema é quantas pessoas fizeram o download desse conteúdo? Quantas pessoas compartilharam pelo WhatsApp, pelo Drive, enfim, por outras plataformas que existem. Né? Então, a gente não consegue ter um controle sobre todos os compartilhamentos via WhatsApp, por exemplo. É praticamente impossível isso. Então, assim, conseguimos remover os provedores, né, ali na internet, nas plataformas, tendo um Google Drive, por exemplo, conseguimos. Agora, uma vez que isso foi compartilhado via WhatsApp, a gente pode até conseguir uma decisão para que seja proibido novos compartilhamentos. Mas a gente vai conseguir monitorar se de fato isso não está sendo compartilhado pelas pessoas? Milhões, né, de milhões pessoas. E milhões de pessoas utilizando. Então, assim, é o que eu costumo dizer. Uma vez que foi parar na internet, é possível remover? É possível, mas 100%? Acho bem difícil conseguir removermos 100%. Isso por conta da facilidade que a gente tem realmente de compartilhar informação. Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente disponibiliza na internet, inclusive sobre a nossa vida privada.
Porque uma vez que você postou, a pessoa pode dar um print naquilo ali, como é que você vai conseguir reparar aqui? Né? Porque vem aquela coisa, não deixe esse vídeo morrer, né? Exatamente. E aí assim, ok, compartilhar uma informação falsa sobre mim. Posso entrar com uma ação de reparação? Posso. Mas existem casos que a gente já viu, por exemplo, até desviando um pouquinho do foco, mas de pessoas que tiveram imagens íntimas de nudez espalhadas na internet, infelizmente, que chegaram a tirar a vida. Ou seja, uma ação de reparação de danos vai trazer a vida da pessoa de volta? De jeito nenhum. De forma alguma. E isso que eu estou trazendo é um fato, não foi um ou dois casos, não foram um ou dois casos que aconteceram, foram diversos casos nesse sentido. Então, assim, é uma proporção muito grande, uma vez que a informação cai na internet. Por isso que eu digo que a prevenção é o fator mais importante. Temos formas repressivas, mas a forma preventiva, ou seja, você ter consciência daquilo que você está, das atividades que você está desempenhando na internet, do que você está compartilhando, acredito eu que seja o mais importante. Doutora Larissa Machado, pegando um gancho do que a senhora falou, das pessoas que se acham especialistas em determinadas áreas, antigamente, a pessoa comprava um carro, ele se achava o máximo. Daí vieram aquelas motos grandes, também se achava o máximo. Agora, com as redes sociais, é a mesma sensação que dá. A pessoa ali, ela é uma autoridade, ela é expert naquilo e quer resolver a vida do outro. O que eu vejo, principalmente na internet, as pessoas se auto-intitularem, né? Eu sou especialista, eu sou coach, eu sou, né? E eu sou. E, na verdade, não há uma prova daquilo. As pessoas não expõem lá os seus diplomas, não falam onde estudaram. E as pessoas acabam postando ali o que querem. Eu posso postar todos os dias que eu sou extremamente fitness e, na verdade, eu nem vou à academia. E faço várias plásticas. Então, o que a gente vê na internet, na verdade, nem sempre é a vida real daquela pessoa. E isso, principalmente em relação às doenças, a medicamentos, a essa exposição aí de tratamentos paliativos, é o que mais atrai as pessoas, principalmente para emagrecimento, doenças crônicas, que é o caso desse específico, que é diabetes. Entre outras doenças, eu vejo também, a gente tem uma corrente muito grande sobre Alzheimer, demência. Existem grandes correntes falando sobre tratamentos paliativos e a gente sabe que, na realidade, não tem um tratamento efetivo para nenhuma dessas doenças, né, degenerativas. E aí as pessoas vão comprando essa falsa ilusão. O que a gente precisa é do ser humano, né, se agarrar a essas falsas esperanças, principalmente de uma cura. E as pessoas de má índole têm usado isso na internet, principalmente para vender, para fazer cursos, para dar mini palestras, para se auto-intitularem ali, né, que são especialistas naquela área. E, na verdade, estão vendendo uma mentira. Isso aí, os órgãos, né, os órgãos tanto dos educadores físicos, nutricionistas, que têm que fiscalizar. E, efetivamente, não só a justiça tem que trazer aí medidas, né, paliativas e proibitivas e como a doutora falou aí, de anteceder que isso aconteça, mas os órgãos ali têm que fiscalizar para que isso não aconteça, porque é um dano também para aqueles profissionais. Imagina se as pessoas não precisarem mais contratar nutricionistas, porque a internet, você entra no Instagram, tem inúmeros nutricionistas passando dietas, receitas e falando de tratamentos milagrosos, vendendo medicamentos, o que é mais grave ainda, né? Passando essa falsa ilusão de que basta você estar ali e fazer uma propaganda efetiva, porque nada mais é do que uma propaganda efetiva, né? Não tem resultados, né? A gente não tem como averiguar se aquele... A gente tem recentemente aquela pessoa que faleceu fazendo um peeling de fenol. Se você entrar no Instagram daquela profissional, você achava que ela era extremamente gabaritada, várias fotos, vídeos. E, na verdade, ninguém foi atrás para saber se ela tinha formação, e ela não tinha. Então, esse aí é um dos grandes perigos da internet. Os milagres para a pele, então, são sedutores. São sedutores, né? Emagrecimento, são surreais, assim. Doutora Fernanda Possati, e no caso dos influencers? Quando a gente não pode julgar se é de má intenção ou já de caso pensado, só visando o lucro momentâneo, que
de bilhões, porque eles passam com carrões, com mansões. Faça isso que você vai brilhar como eu. Não tem como essas pessoas serem responsabilizadas? Tem, sim. Assim, eu sou uma grande defensora da internet. Eu acredito que é maravilhosa a internet. Eu acredito que a internet ela democratizou muita coisa, inclusive profissionais que em determinadas épocas passadas talvez não conseguiriam alcançar o sucesso que tem hoje, porque precisariam, por exemplo, de uma indicação de alguém. Hoje a internet ela te proporciona que você se torne um profissional reconhecido, não só na sua localidade regional, mas a nível de Brasil, se a sua atividade assim o permitir, você fazer atendimento em outros locais, até fora do Brasil, né? Mas, obviamente, com isso vem também a responsabilidade, né? Como a doutora mesmo trouxe, internet não é terra sem lei. Falando agora especificamente sobre os influenciadores digitais. Hoje, o influenciador digital é uma das maiores profissões em números de influenciadores. Hoje já existem mais influenciadores digitais do que médico e advogado. Só para vocês terem uma noção, e olha que nós temos muitos advogados no Brasil. Isso porque muitas vezes os influenciadores digitais, na verdade, na grande maioria, são profissionais de outras áreas, profissionais liberais, e passam a utilizar as redes sociais ali para se posicionar em relação ao seu trabalho, né? Faz produção de conteúdo em relação à sua profissão. E com isso acaba ali fazendo uma parceria com uma marca, e geralmente é assim que acontecem os primeiros trabalhos dos influenciadores. Outros já não, eu quero trabalhar, quero ser influenciador, certo. Mas com isso, sim, aplica-se a responsabilidade. Então, a gente precisa lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre propaganda enganosa, proíbe, na verdade, a propaganda enganosa. Isso não é só no supermercado, quando a gente chega lá e tem uma plaquinha falando que o preço é tal, e quando você passa no caixa, não é aquele preço. Não é só isso. A atividade de influenciador digital, ela é realmente uma profissão e ele precisa atuar de acordo com a legislação brasileira. Legislação tributária, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, o CONAR, que é quem regulamenta também a publicidade no Brasil. Então, primeiro ponto, o influenciador digital obrigatoriamente precisa identificar ali nas suas publicações que aquilo é uma publi, aquela famosa hashtag publi. Aquilo é obrigatório. Por quê? Porque o seu seguidor, o seguidor do influenciador digital, precisa saber que ele está fazendo aquilo ali como uma forma de ganhar dinheiro. Por quê? Justamente o marketing de influência, o que é o marketing de influência? É o poder que o influenciador tem de literalmente influenciar os seus seguidores. Quanto mais pessoas te seguem, significa que você tem um poder maior de influência sobre as pessoas. Então, muitas pessoas, vendo o que uma pessoa, abre aspas, famosa, publica, consome, locais que anda, a pessoa que o segue, naturalmente, também vai querer fazer aquilo ali. Então, a pessoa postou ali um creme milagroso que em 7 dias reduziu, 2 números aqui da minha roupa. A gente sabe que provavelmente é impossível que isso aconteça, né? Mas a pessoa que está ali assistindo stories, muitas vezes iludida, fala, nossa, eu preciso comprar esse creme aqui porque ele vai salvar minha vida. E é mais ou menos isso que acontece, né? Num grau muito maior. Então, sim, os influenciadores digitais, eles têm responsabilidade principalmente sobre a publicidade enganosa, o que é vedado hoje pela legislação brasileira. Eu até ia falar... Você comentou também sobre a questão da disseminação, né? O quanto que o conteúdo viraliza. E é isso mesmo. Hoje, os influenciadores digitais têm esse poder sobre as pessoas. Então, a gente precisa novamente trabalhar a consciência. É o que eu falo. A gente não pode acreditar em tudo aquilo que a gente vê e escuta de uma pessoa. A gente precisa, sim, ter as nossas próprias fontes, pesquisar, mesmo que seja no Google, né, que é o mais famoso. Vamos lá, vamos pesquisar se isso aqui é verdade. Porque, às vezes, a gente recebe ali um vídeo na internet, no WhatsApp, e já sai compartilhando. Nossa, olha que legal isso aqui. A gente nem foi atrás para saber se aquilo é verdade, você nem sabe quem te mandou aquilo ali. Então, assim, a gente precisa se conscientizar que a gente precisa realmente buscar a fonte de quem está falando aquilo ali, se aquilo é verídico, se aquilo é real. Porque a gente sabe que pessoas que também têm o dom de comunicação, o dom de oratória, muitas vezes transformam, eu não vou nem dizer que é uma mentira, porque às vezes a pessoa só traz uma certa animação, um brilho a mais, digamos, para aquela informação, e que acaba acalentando os olhos e os ouvidos de quem? Dos seus seguidores, né? Então, a gente realmente precisa tomar esse cuidado.
Muito bem, nós vamos ao intervalo e nós estamos conversando aqui com a advogada especialista em Direito Digital e Privacidade de Dados, Fernanda Possati, advogada atuante em Direito Médico, especialista em Políticas Públicas, mestranda em Violência de Gênero, doutora Larissa Machado. Elas estão comentando, explicando a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu a condenação de cientistas que explicaram que diabetes não é causada por verme. Em instantes você acompanha mais informações. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, são 9h04. E o debate de hoje é sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a condenação de cientistas que explicaram que diabetes não é causada por verme. Segundo o ministro Dias Toffoli, não há justificativa proporcional para afastar o direito à informação e à expressão científica. As nossas convidadas de hoje são a advogada especialista em Direito Digital e Privacidade de Dados, doutora Fernanda Possati, e também a advogada atuante em Direito Médico, especialista em Políticas Públicas, mestranda em Violência de Gênero, doutora Larissa Machado. Doutora Larissa Machado, a senhora falava há pouco, fora do ar, conversando com a doutora Fernanda Possati, sobre essa questão dos influenciadores digitais que incentivam as pessoas a fazer esses jogos, as chamadas bets, né? Isto, a doutora disse que não é ilegal esse tipo de atuação. Mas o que vem por trás é que causa problemas. O que vem por trás de qualquer jogo de azar, né, de qualquer situação, acho que na vida, é o excesso. Né? Então, a partir do momento que aquele influenciador vende para aquela pessoa que está ali, né, vendo ele todos os dias, acompanhando a vida dele no Instagram, de que jogando aquele joguinho ele está fazendo aí está enriquecendo, e é com esse dinheiro do jogo que ele está pagando ali todo o luxo dele, cria essa falsa ilusão de quem está vendo de que ele também vai conseguir ganhar. E a gente sabe que essa não é a realidade, né? Então, assim, como a doutora colocou quando a gente estava aqui fora do ar, que não é proibido os influenciadores fazerem a propaganda desses jogos, desde que eles estejam ali devidamente licenciados, mas é importante que aquela pessoa que está ali vendo aquele influenciador não tenha esse discernimento, né, do jogo. Comentei também que a gente fora do ar que eu vi uma reportagem que eu fiquei assim, boca aberta, que 78% daquelas pessoas que recebem Bolsa Família jogam nesse jogo. Ou seja, estão tirando, estão desvirtuando o incentivo do governo ali para estar sustentando a sua família, dar uma qualidade de vida melhor, tentando aí o jogo de azar. E aí, como a gente vai coibir isso? Como vai fiscalizar? Como é que vai incentivar, falar para essas pessoas que não é necessariamente assim que se ganha vida, né? Porque aí o que a gente sabe, o que a gente vê antes era jogador de futebol. Não, eu vou ser jogador de futebol. É assim que eu vou ganhar dinheiro, é assim que eu vou enriquecer fácil. Mas daí agora, é um talento natural, é diferente. E agora é você influenciador. É assim que eu vou ganhar dinheiro fácil, é assim que eu vou ficar rica, é assim que eu vou ter uma vida de luxo. Então, as pessoas se agarram a essas falsas ilusões. E com a internet a gente consegue disseminar isso de uma forma absurda, universal, e aí criar essas falsas ilusões. E aí a gente perde um pouco daquela essência de trabalhar, de buscar, porque eu não vejo influenciador, assim, os que eu vejo aqui, acompanho poucos, mostrando seu trabalho árduo ali, acordando cedo e trabalhando efetivamente no que ama, no que gosta, tendo estudado para aquilo, porque eu não sei de faculdade para influenciador, né? Eu sei de faculdade para jornalismo, para marketing, e boa parte deles não tem. Às vezes eles pegam ali uma formação que tem, ou não tem nenhuma, que é o que a gente falou no bloco anterior, e vai aí buscando, vendendo esse enriquecimento fácil. Doutora Fernanda Possati, a grande dificuldade hoje do Poder Judiciário brasileiro de condenar estas empresas, porque elas são todas de fora. Não existe um tratado mundial para que
possa obedecer e essas empresas cumpram as normas, indenizem as vítimas de redes sociais em casos de crimes? Tá, vou aqui só separar em 2 momentos aqui, só recapitulando em relação às bets, porque é um assunto que está extremamente em alta, então eu acho importante realmente a gente trazer algumas informações aqui. Há pouco tempo a gente teve uma legislação que trouxe algumas regras para os jogos, tanto de apostas esportivas quanto para os jogos de fantasia, que seriam os famosos jogos do tigrinho, jogo do aviãozinho. Tá. E o que essa legislação trouxe? Essa legislação trouxe essas regras no sentido de que seria possível, seria legalizado o jogo desde que essas casas obtivessem licença do governo federal. E essa legislação trouxe alguns requisitos, dentre eles a necessidade, a obrigatoriedade de haver uma sede no Brasil dessa empresa e um representante legal. E o porquê dessa obrigatoriedade de termos um representante e a sede aqui no Brasil? Justamente porque se houver a necessidade de você judicializar, né, em busca de uma responsabilidade civil dessa plataforma, dessa casa de apostas, seria praticamente impossível encontrarmos nos países de origem, né? O país de origem dessa casa, seja na China, seja em tantos outros países. Então, por isso, a legislação trouxe essa obrigatoriedade de ter um representante aqui, ter uma sede. A partir disso, as empresas que tinham o interesse de obter essa licença fizeram a sua inscrição, fizeram um processo e já possuem essa licença concedida. Portanto, durante 5 anos, essas empresas legalmente podem operar no Brasil, obviamente, desde que cumpram todos os requisitos, durante esse período também. Na semana passada, o ministro da Fazenda veio a público e informou que as casas que estavam operando no Brasil sem licença ou que não houvessem ao menos solicitado essa licença não poderiam mais operar aqui no Brasil e que os usuários que haviam investido dinheiro deveriam imediatamente sacar o dinheiro de volta, porque a qualquer momento o site dessas empresas vão cair aqui no Brasil, isso porque já existe uma ordem para a Anatel bloquear esses sites aqui no Brasil, certo? Então, essa foi a informação que obtivemos na semana passada. Em relação aos usuários que têm utilizado Bolsa Família para fazer jogos, é verdade, isso infelizmente é muito triste, porque é um programa feito para ajudar famílias carentes a subsidiar o seu alimento, né? Por outro lado, houve sim também por parte do ministro da Fazenda o entendimento de que seria bloqueado o cartão dos usuários que estavam jogando com o Bolsa Família. E como que seria feito isso? Por meio de rastreamento do CPF. No entanto, houve uma discussão muito grande sobre se o governo poderia ou não fazer isso, porque há um outro entendimento no sentido de que, uma vez que foi concedido aquele benefício, o dono, né, do benefício é que escolhe o que ele vai fazer com o dinheiro. E aí aqui só, mais uma vez, não é a minha opinião, se eu acho certo ou errado, mas isso são as discussões que estão acontecendo. Então, até o momento, ainda não há uma decisão final se vai bloquear ou não o cartão dos usuários, certo? Que estão utilizando para jogos. No entanto, a decisão é que essas empresas que não estiverem licenciadas ou que não estiverem passando pelo processo de licença vão cair a qualquer momento. E, assim, é uma decisão que eu entendo ser muito sábia, no sentido de que, realmente, essas casas de outros países chegam no Brasil realmente, operam de qualquer forma, contratam pessoas para divulgar, e aí é que vem aquela questão da divulgação de uma forma que você vai ficar rico do dia para a noite. Então, aí agora voltando mais uma vez para a questão da influência dos influenciadores digitais. De fato, não existe uma formação específica para você ser influenciador digital, mas hoje, por que as marcas contratam influenciadores digitais? Justamente porque essas pessoas elas têm o poder de influenciar outras pessoas a consumirem, certo? Então, assim, se eu conheço fulana de tal e o estilo de vida dela parece muito com o meu estilo de vida, eu realmente acho legal o que ela faz. Se ela me indicar um produto, muito provavelmente eu vou avaliar e vai ter um peso maior ali no meu poder na minha decisão de compra ou não. O problema é quando as pessoas não têm consciência e não conseguem entender e avaliar. De fato, eu posso comprar isso aqui? E uma outra questão que eu acho assim, bem relevante, tem influenciadoras que são diretamente no público jovem e infantil, que é um público que não tem discernimento formado.
e, assim, às vezes acaba extrapolando o limite, compram o que realmente não podem, né? E essas influenciadoras influenciadoras/empresárias, porque possuem marcas, né? Estão faturando milhões, e o público-alvo realmente são crianças e adolescentes. Então, eu entendo a preocupação, e realmente é uma preocupação que a gente precisa ter, porque é uma realidade. Nós estamos vivendo a era da influência, e isso não é algo que vai retroagir, é algo que existe. Então, a gente precisa pensar o que a gente pode fazer para que isso não se perca, para que as pessoas não percam a sua própria essência, porque o que a gente também tem percebido é que principalmente o público adolescente, o público teen, acaba perdendo um pouco a sua essência, ou na verdade nem sabe ali qual que é a sua essência, porque é tanta influência, é tanta informação, é uma chuva de informação que a pessoa não consegue nem formar o seu juízo de valor. E isso é uma realidade. E aí também, assim, até existem alguns mecanismos para isso, né, de controle parental, onde, por exemplo, os pais eles podem bloquear o acesso do filho a determinados aplicativos, trazer o tempo que a criança, que o adolescente pode permanecer na internet. O Instagram também já anunciou a partir de janeiro de 2025 a nova política aqui no Brasil, que vai ser a conta para adolescentes, onde vai ter um limite diário, onde a conta só vai poder ser privada, ele não vai poder receber mensagens de pessoas desconhecidas, não vai poder seguir de volta, ou seja, precisa passar por um processo de aceitação. Isso para tentar controlar, por exemplo, pessoas que você não conhece, você não sabe qual a intenção, chegar até seu filho, né? Também vai ter o período que a pessoa vai poder se manter no aplicativo, e o período noturno onde ela não vai receber notificações. Então, tudo isso são políticas internas que as empresas estão fazendo também pensando no público jovem, que é um público que não tem um discernimento completo. Então, e muito além disso, eu também acho que os pais têm uma grande responsabilidade sobre isso. Né? Uma responsabilidade legal, na verdade, porque o pai é o responsável legal pela criança ou adolescente até os seus 18 anos, em realmente conscientizar. E existe um problema muito grande, a gente não pode ser hipócrita de acreditar que não existe um problema em relação à internet, que é em relação ao uso excessivo, em relação ao desconhecido. Por isso que eu sempre bato na tecla da conscientização, porque o avanço da internet aumentou, e muito depois da pandemia, né? Hoje a gente faz quase tudo pela internet, mas com isso não veio também a conscientização digital. Então, é importante, eu acredito que seja, inclusive, algo que deva ter dentro das escolas educação digital, porque hoje a criança, né, só tem um celular e segue a vida, mas não entende os riscos. A gente, inclusive, junto com o pessoal da OAB, a gente teve um projeto no ano passado muito legal, que era o OAB nas escolas, onde a gente levava informação não somente sobre crimes virtuais, mas, enfim, também sobre o dia a dia. Então, é um projeto que a gente tem justamente para tentar trazer uma cultura para essas crianças e adolescentes. Doutora Larissa, a senhora é especialista também em violência de gênero, e pegando o gancho da doutora Fernanda, sobre a limitação de uso que está sendo estudado dentro da explicação dela, do tempo de internet e também o conteúdo, né? A gente já viu muitos casos de pessoas aproveitadoras, e bandidos, na verdade, né? Essa palavra é muito forte, mas que se passam por crianças, e daí vem o crime sexual, né? Isso é um limitador bom, isso dentro da explicação da doutora Fernanda? Com toda certeza. Como eu falei há pouco, a gente não sabe efetivamente quem é aquela pessoa que está postando, né? Às vezes está ali uma foto, uma imagem, e finge que é uma outra criança que está postando. É o que a gente vê. A maioria dos crimes de pedofilia na internet são ligados a isso. Eles entram principalmente nos joguinhos, né? Aqueles jogos pela internet, os jogos virtuais. Os pais têm que ficar muito atentos sobre isso. Ali eles fingem serem crianças, tentam ali fazer uma amizade, entram no fluxo delas, o mesmo linguajar, trazem para essas crianças ali, às vezes, um conforto que elas não têm dentro do seu familiar, de ouvir, né? Então, cria ali toda uma rede em volta dessa criança, e com ela, acaba ali pedindo para ela fotos, o que a gente vê muito, e isso tem causado, inclusive, chamado nudes, né? Fotos nuas, né? Fotos fazendo determinadas coisas, situações, como se fosse um desafio, né? E na verdade não é. E depois essa pessoa
que esse criminoso acaba usando isso para chantagear aquela criança, para ela fazer outras coisas, né? E essas crianças, o que tem acontecido é autoextermínio. Aqui no Brasil, a gente não tem uma estatística própria para isso, né? A gente tem fora, Estados Unidos tem uma estatística, cerca de 33% das crianças que se envolvem nesse tipo de rede, elas acabam aí se automutilando, autoextermínio, depressão, deixam de conviver com outros amigos na escola, e isso é muito grave. Como a gente vai coibir isso? Fiscalizando as nossas crianças. Não tem outra forma de estar coibindo, a doutora colocou muito bem ali, a gente tem que ter um policiamento ainda maior. Eu gosto de brincar que na minha época de infância a gente era livre, a gente saía, ia para onde queria. Hoje a gente e aí ficava exposto, né, aos crimes, às possibilidades de acontecer isso na rua. Só que hoje essa possibilidade está dentro de casa. A criança não precisa sequer levantar ali da sua cadeira para ela ser exposta, para ela sofrer aí qualquer tipo de abuso, porque é bom lembrar que a gente falando de abuso não é só fisicamente, não é só pessoalmente, né? A gente tem aí esse cybercrime, que é pedir essas fotos, disseminar essas fotos, o que é mais grave ainda, você pedir essas fotos para essas crianças, ou você tirar num consentimento e aí depois não só das crianças, mas de adulto também, passar aí a expor na internet. Então, hoje, esses crimes podem acontecer dentro de casa. E eu gosto de falar que a violência, não só de gênero, ela é muito mais grave, aquela violência psicológica. A gente vê aí o populismo que está na internet, o que está na mídia, é aquela violência, aquela agressão física. E se a gente for considerar os maiores traumas, o que causam dores incessantes, são os danos psicológicos que fica daquilo, né? Aquela criança que foi exposta, aquela criança que foi abusada psicologicamente, ela não consegue ali se recompor. Porque o dano físico que fica ali, o dano material, às vezes expõe na internet, e aí chegar ao ponto do autoextermínio, ou de se automutilar, ou da depressão, é um dano que ela vai carregar aí para o resto da vida, que vai perpetrar não só dentro da comunicação dela, das relações interpessoais, mas também no crescimento dela profissional. Então, quando a gente fala, a doutora colocou bem, como operadores de direito, trazer essa informação, trazer o que está na lei, na verdade é um alerta para aquelas crianças que não sabem que o bullying é um crime, não sabem o que é ali um assédio sexual, um assédio moral. Então, a gente levar essas informações para dentro das escolas, né? Não só ir transferindo a educação das crianças para a escola. Os pais têm que fazer a parte deles em casa também, né? Então, mas se a gente não conhece a lei, se a gente não sabe efetivamente o que é proibido, dentro do mestrado, o que eu tenho visto é isso. As pessoas não têm consciência do que não pode, do que pode ser feito. Há vários agressores sexuais e físicos e psicológicos não têm consciência de que aquela fala, de que aquele ato que ele faz é um crime, porque ele vive num seio, ali, num núcleo familiar ou inserido numa comunidade que faz aquilo corriqueiramente. E aí acha que é natural, como é natural a sentar a criança no colo, dar beijo na boca da criança, os pais, né? Mas aí o que você está passando para essa criança? Que é natural que os adultos beijem ela. Então, a gente vê ali um ato de carinho que não pensa aquele pai que beija aquele filho na boca, não está tendo a consciência de que o filho vai naturalizar que beijar outros adultos é normal. Que outros adultos beijarem ele, botarem ele no colo, é normal. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os atos que a gente faz, porque não só expõe essa criança, como a gente está mostrando para aquela criança que ela pode fazer aquilo no futuro. Ou seja, meu pai me beijava quando era criança. Tudo bem que não era com nenhum cunho sexual, era um cunho carinhoso, mas outros adultos vão ter esse mesmo cunho carinhoso com aquela criança. E aí vai beijar ela e vai falar, mas meu pai me beija, por que o tio não pode me beijar? Por que eu não posso beijar outras crianças quando eu crescer se meu pai me beijava? Então, a gente precisa dessa educação, informação, falar que é crime sim, né? O assédio sexual, o assédio moral, o assédio psicológico, tá não só dentro da internet, como está na nossa vida cotidiana. E aí a gente transfere isso para a internet, abre porta para esses aliciadores que vão estar ali, principalmente dentro dos joguinhos, né? Jogo de internet, aqueles jogos que jogam em rede, né? Que a gente vê que é dali que sai 74% dos assédios, dos crimes cibernéticos relacionados à pedofilia vem dentro dos jogos, né? Nem do Instagram, na verdade. Mas a única forma da gente estar coibindo isso é fiscalizando nossas crianças, acompanhando, sendo amigo, tendo uma relação mais próxima e mostrando para eles, né? O que deve, o que não pode ser feito dentro de uma realidade que hoje é muito mais ampla.
Nossos filhos hoje, eles são bombardeados por informações 24 horas. Então, a gente não tem como trazer para eles nada que não seja além de informação. Né? Tá trazendo ali a realidade dos fatos, ensinar para eles é o que a doutora falou. É você ter esse discernimento e buscar antes de passar uma informação, antes de entrar no joguinho, antes de aceitar, a encontrar com esse coleguinha da internet, saber que os seus pais são seus maiores aliados e estão ali para te proteger. Doutora Fernanda, o crime cometido pela internet e também as notícias falsas, as fake news, qual é a punição para esse criminoso? Certo. Então, vamos lá. O crime fake news, de uma forma específica, não está tipificado. Hoje não existe crime fake news, notícia falsa. No entanto, você compartilhar notícias fraudulentas, informações fraudulentas, podem acarretar em outros crimes, como, por exemplo, crimes contra a honra, calúnia, difamação. Calúnia, quando você imputa a outra pessoa ela ter cometido algum crime. Isso é uma calúnia, certo? Então, o crime especificamente, fake news não existe, mas ainda não existe, mas ele acaba acarretando em outros crimes, como, por exemplo, crime contra a honra, ou também como contravenção penal no fato de quando você cria uma notícia distorcida no intuito de causar pânico na sociedade, de uma forma geral. Trazer caos e pânico na sociedade. Isso também existe lá na Lei de Contravenções Penais, certo? Estamos caminhando, talvez, para um processo de regularização, de ter uma tipificação específica, mas hoje ainda não há, nesse sentido. Perfeito. Doutora Larissa, eu gostaria de ouvir as considerações finais de tudo isso que foi dito, que já começamos com a decisão aqui do Supremo, né, de 2 cientistas que foram condenadas e o caso foi revertido aqui, porque um nutricionista falava que o diabetes é provocado por verme e elas comprovaram que não. Gostaria de ouvir a senhora uma análise geral de tudo. Para finalizar, acho que é importante a gente reforçar que você deve estar ali procurando a fonte, sempre a fonte do que você está lendo na internet, independente do que seja sobre uma notícia médica, seja sobre um tratamento, ou até mesmo sobre política, qualquer área que você tiver aí interesse, eu acho que é importante você procurar sempre a fonte daquilo, a sua liberdade de expressão, qualquer liberdade termina onde começa do próximo. Acho que é importante a gente reforçar e deixar bem claro que a internet não é terra sem lei, né, doutora? A gente está aqui para dizer para vocês que tanto no direito médico quanto no direito cibernético a gente tem essas leis que vão estar coibindo, vão estar punindo aqueles que forem trazendo aí informações inverídicas, e decisões como essas aí só reforçam que a liberdade de expressão não é única, né? Ela é de todos. Muito bem. Conversamos com a advogada, especialista em direito médico, especialista em políticas públicas, mestranda em violência de gênero, doutora Larissa Machado. Muito obrigado pela participação ao vivo aqui na Rádio Justiça. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo aí informação. Eu gosto de falar que informação é poder, né? E sem informação a gente não pode estar continuando, a gente vai viver um mundo de alienados. As considerações finais, doutora Fernanda Possati. Bom, como bem trazido pela minha colega, a internet não é terra sem lei, é uma ferramenta maravilhosa, a internet, onde nos proporciona divulgar o nosso trabalho, ter a chance de conhecer, né, diversas outras profissões, enfim, é uma fonte de informações, a internet, mas como tudo a gente precisa sim saber utilizar essa ferramenta. Não acredite em tudo que você vê e tudo que você escute, então procure sim a veracidade das informações, não compartilhe informação se você não tiver certeza daquela fonte, até mesmo porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas compartilham uma fake news sem saber que aquilo é fake news, então não só você, mas como centenas de outras pessoas que receberam a sua informação estarão recebendo aquela informação distorcida, então verifique sempre a origem, né, a fonte que te encaminhou aquela notícia. E no mais, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui novamente. Foi um bate-papo muito legal. Acredito que a gente pôde agregar bastante conhecimento. E muito obrigada.
Os agradecimentos à advogada e especialista em direito digital e privacidade de dados, doutora Fernanda Possati. Muito obrigado, doutora Fernanda. E nós vamos por um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Revista Justiça. Estamos apresentando Revista Justiça.